Brasil-China aumenta 53,7% das exportações brasileiras e ultrapassa 71 bilhões de dólares em um semestre. O Brasil alcançou o maior superávit da sua história e chega a 26,6 bilhões de dólares com o comércio chinês. Como está atualmente o comércio exterior brasileiro? Vendas de carros elétricos disparam. Como funciona o comércio exterior? Com uma alta de 12,2%, as exportações de serviço somaram 45,2 bilhões de dólares. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos atingiu o maior nível desde 1997. O jornal Objetivo começa agora. Desde 2009, a China é a principal parceiro econômico do Brasil. Em 2023, teve 31% nas exportações e 22% nas importações. A China é um forte investidor na economia brasileira, chamado investimento estrangeiro direto, aquele que segue para a atividade econômica, gerando emprego e renda. Agora, o repórter Enzo vem trazendo mais informações sobre o comércio exterior brasileiro e o país asiático. Bom dia, Enzo. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Marcos. Comércio Brasil-China. O comércio entre o Brasil e a China é robusto e diversificado, sendo essencial para as ambas economias. A soja é o principal produto exportado pelo Brasil para a China, representando uma grande parte do comércio bilateral. A China utiliza a soja principalmente para a produção de óleo e ração animal. O segundo é o minério de ferro, que é outro destaque crucial para as indústrias siderúrgicas chinesas. O Brasil, com grandes reservas de minério de ferro, fornece uma quantidade significativa para atender a demanda industrial da China. O petróleo também se destaca sendo uma das principais commodities exportadas para a China. O país asiático também é um grande importador de carnes, especialmente bovina, frango e suína, para atender o mercado consumidor. Utilizado na produção de papel e outros derivados, a celulose brasileira é muito importante nas exportações para a China. O comércio Brasil-China no primeiro semestre foi de 71 bilhões. O superávit de 26,6 bilhões foi o maior da história no relacionamento do Brasil com outros países. Esse termo representa que as exportações foram em maior valor do que as importadas, ou seja, o país vendeu mais do que comprou. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Marcos. Já no ano de 2019, a China concentrou em territórios brasileiros um investimento de 100 bilhões de dólares em setores como gás natural, energia e óleo. Os Estados Unidos é o segundo principal parceiro econômico do Brasil, com mais de 11% na participação das exportações e 16% nas importações. O Brasil destaca-se na exportação de produtos manufaturados, como óleos, combustíveis, produtos agrícolas e petróleo. Por outro lado, importa principalmente produtos industriais, químicos e bens de consumo. O comércio exterior Brasil e Estados Unidos é uma das relações econômicas mais importantes da América Latina. Esses dois países mantêm uma parceria econômica diversificada, abrangendo diversos setores como agricultura, energia, manufatura, tecnologia e serviços. A relação comercial é marcada por altos volumes de exportação e importação, acordos comerciais e negociações em áreas estratégicas. Agora, Júlia vem trazendo mais informações sobre os acordos comerciais entre as duas nações. Em seguida, entrevista inédita com importador da área têxtil e influência do dólar em seu comércio. Bom dia, Marcos. Como você disse, as duas nações possuem uma estreita aliança comercial. Para que isso fosse possível, foi necessária a criação de alguns acordos, como por exemplo a ATEC, Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, que promove o diálogo sobre o comércio e investimentos. Mas como toda aliança, ela possui alguns desafios, como barreiras tarifárias e não tarifárias, questões de propriedade intelectual e padrões regulatórios que podem afetar o fluxo de comércio. Mas também possuem diversas oportunidades como investimentos em inovação, energias renováveis e setores de tecnologia, que podem fortalecer ainda mais essa parceria comercial. Essa relação é vital para ambas as economias e continua a evoluir com as mudanças nas políticas globais e regionais.
A influência dos Estados Unidos na economia brasileira é significativa e multifacetada, tendo um reflexo da posição dos Estados Unidos em âmbito mundial e de sua proximidade histórica e econômica com o Brasil. O mercado norte-americano é crucial para os produtos brasileiros, especialmente commodities agrícolas e minerais. Além disso, as exportações americanas para o Brasil incluem tecnologias avançadas, equipamentos industriais e bens de consumo. Os Estados Unidos são uma das maiores fontes de investimento estrangeiro direto no Brasil, popularmente conhecido como IED. As empresas americanas investem em diversos setores da economia brasileira, como energia, manufatura e serviços financeiros. Estes investimentos não trazem apenas capital, mas também transferência de tecnologia e novas habilidades na gestão, por exemplo, contribuindo para o desenvolvimento econômico brasileiro. Já no mercado financeiro brasileiro, a nação americana tem um papel importante. Sua influência é vista nas práticas de mercado, regulamentações financeiras e no comportamento dos investidores. A política monetária dos Estados Unidos, especialmente as decisões sobre as taxas de juros pelo Federal Reserve, pode impactar diretamente os fluxos de capital para o Brasil e influenciar a taxa de câmbio do real. Para saber mais como isso funciona na prática, fizemos uma entrevista com César, um grande importador da área têxtil brasileira. Bom dia, César. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por receber a nossa equipe e por ceder um pouquinho do seu tempo para a nossa entrevista. Olá, Júlia. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder participar desse projeto com vocês. Mas vamos direto ao assunto. Bora lá. Você está há quanto tempo no ramo têxtil? Aí você tá brincando comigo. Eu tenho que revelar 24 anos, Júlia. Eu estou no ramo têxtil e nós importamos tapete. Hoje a nossa importadora é uma das maiores do Brasil no ramo de tapetes. A gente importa de alguns países, né? Tipo Turquia, Índia e China. São bastante países e é muito tempo também. Agora, como funciona a questão das taxas no Brasil? Aí é um grande problema. Você pegou o calcanhar de Aquiles de todo importador do Brasil. O que acontece? A nossa taxa, impostos, são os maiores do mundo. Só vou te citar como um exemplo e um grande problema. O II. II é o imposto de importação. Hoje nós temos um imposto de 35%. Comparado aos outros países, com certeza é o maior. Além disso, podemos citar outras taxas aí como ICMS, PIS, COFINS e muitas outras taxas que engloba tudo isso daí. Por exemplo, a dos Estados Unidos, né, que está com uma taxa em torno de 5%. Isso, quando nós pegamos o comparativo Estados Unidos vezes Brasil, nós perdemos bem longe deles. Segunda pergunta. Segunda não, né? Terceira. Em termos de concorrência, você acredita que as taxas e impostos do nosso país são competitivas perante a dos outros? Não, nós não conseguimos competir com as outras taxas. Como já havia dito anteriormente, nós temos o maior imposto do mundo. Então você pega como comparativo os impostos, por exemplo, dos Estados Unidos, Uruguai, Chile. Só para você ter uma ideia, o II do Paraguai, por exemplo, é 0%. Do Uruguai é em torno de 8%, o nosso 35%. Então você vê que nós não conseguimos concorrer com as taxas de outros países. Realmente. E qual é a maior dificuldade na importação para o empresário brasileiro? A maior dificuldade podemos citar a alfândega, que é um grande problema aqui no Brasil, é confuso, parte de liberação também demora muito. Por exemplo, eu já tive produto que ficou 40 dias parado no Porto de Santos, esperando uma liberação. Ou porque também tinha muitos navios parados, eles não tinham pessoas, quantidade de pessoas para tirar o contêiner de dentro do navio. Então, por esse motivo, você vê que motivo simples, gente para tirar um contêiner. Aumenta o custo porque nós temos custo de armazenagem, temos o custo também do recipiente, né? Que chama demurrage, esse aluguel do recipiente, e tudo isso onera o preço final do produto. Realmente é bastante complicado, tanto para o importador quanto para o consumidor brasileiro. Agora, além das taxas e impostos, existem outros custos que não foram citados na hora da importação, desde a origem até a chegada nas prateleiras? Ah, sim, com certeza. Eu posso citar para você o AFRAM, armazenagem também. A armazenagem seria o quê?
a retirada do contêiner do navio em um local onde fica aguardando a liberação. Nós temos um custo alto com isso. Temos também um custo de frete marítimo, frete rodoviário, despachante aduaneiro, e tudo isso engloba no preço final do produto. E como o dólar afeta o seu comércio? Ao dólar, com certeza, de qualquer importador, afeta diretamente. Por exemplo, nós temos que ficar sempre atento no valor do dólar, mais alto, mais baixo. Se ele sobe, automaticamente o preço final do produto tem que ser reajustado. Se ele diminui, também precisa ser reajustado. Então, neste caso, o que nós fazemos? Fazemos um preço médio do produto. Exemplo, vamos supor que nós estamos com o dólar a 5,25. Eu tenho uma expectativa de que o dólar possa cair para 5 ou ir até 5,50. Então, a gente trabalha com preço de 5,40 para poder fazer o preço final do produto. Para manter uma média e não ter essas oscilações constantes, né? Isso mesmo. Porque se nós não tivermos uma média do produto, teríamos que estar atualizando o preço todos os dias, porque o dólar sobe ou desce todos os dias. E aí realmente ficaria muito inviável para a população, tanto para os seus clientes quanto para os consumidores dos seus clientes. Com certeza. E agora a última e acho que é a mais esperada pergunta. Ufa! Vamos lá, manda. Você tem alguma dica para os novos importadores que estão chegando no mercado? Vamos lá. Tenho sim. Primeiro, conhecer muito bem o produto que ele vai importar. Estudar muito bem a legislação brasileira, é o mais importante de tudo. Conhecer bem o concorrente desse produto. Se também esse produto que essa pessoa vai importar, se não já está sendo produzido no Brasil e quanto custa no Brasil. Eu acho que isso é o principal de um novato, de quem quer começar a importar. Conhecer muito bem o negócio e, principalmente, o sistema, a legislação brasileira para determinado produto. Muito obrigada, César. Eu que agradeço e um beijo para todos vocês. Mas depois de toda essa parte burocrática, afinal, o que é o comércio exterior, Giovana? Comércio exterior é a troca de bens, serviços e capitais entre diferentes países, envolvendo exportações, venda de produtos ou serviços para outros países e importações, compra de produtos ou serviços de outros países. Essa prática é essencial para que as nações obtenham produtos que não são produzidos localmente, ou para vender seus excedentes em mercados internacionais. Por meio do comércio exterior, as economias se interconectam, promovendo o crescimento econômico, a geração de empregos e desenvolvimento de tecnologias e inovações. O comércio exterior é impulsionado por fatores como diferenças em recursos naturais, custos de produção e demanda de mercado. Além disso, ele também é influenciado por políticas econômicas, acordos comerciais e regulamentações governamentais que variam entre os países. Muito obrigada pela explicação, Giovana. Agora que já entendemos um pouco mais sobre o que é o comércio exterior e a relação do Brasil com outros países, vamos nos aprofundar sobre o comércio exterior brasileiro. Olá, Matheus. Olá, Ana Laura. Bom dia. Bom dia, Júlia. A remessa e a chegada de mercadorias que compõem o comércio exterior brasileiro movimentam em cerca de 500 bilhões de dólares ao ano. Para se ter uma ideia, apenas no primeiro semestre deste ano, movimentou em cerca de 236 bilhões de dólares. Enquanto isso, a soma entre as exportações e importações resultou em 36,7 bilhões de dólares por período. O comércio exterior brasileiro em 2024 está em um cenário de relativa estabilidade, embora com desafios e algumas oscilações. Até o final de agosto, as exportações brasileiras já alcançaram 215,1 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 161,5 bilhões de dólares, resultando em um superávit de 53,7 bilhões de dólares. A corrente de comércio, que inclui a soma das exportações e importações, chegou a 376,6 bilhões de dólares. Mesmo com desempenho sólido nas exportações, impulsionado por commodities como soja, minério de ferro e petróleo, há uma expectativa de leve queda no superávit comercial ao longo do ano, devido a desafios como a instabilidade geopolítica e a flutuação dos preços. As previsões indicam uma queda de 3,5% nas exportações e um aumento de 4% nas importações em 2024.
Além disso, o governo está promovendo políticas para reduzir a dependência de commodities e aumentar a diversificação das exportações, com iniciativas voltadas para pequenas e médias empresas. O Brasil teve maiores exportações de alguns países. Eles são Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Vietnã, Índia e Indonésia. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, estima-se que as exportações de algodão brasileiro beneficiado Pluma alcancem cerca de 2,7 milhões de toneladas, superando os Estados Unidos, que exportaram 2,57 milhões. Já as vendas de carros elétricos no Brasil registraram um crescimento expressivo em 2024. No primeiro semestre, o mercado de veículos eletrificados, que incluem carros 100% elétricos e híbridos, teve um aumento de 146% em comparação ao mesmo período de 2023. Cerca de 79 mil unidades vendidas. O destaque foi para os veículos totalmente elétricos, que cresceram 725% em relação ao ano anterior, mostrando uma forte mudança nas preferências dos consumidores brasileiros. Esse crescimento é impulsionado tanto pela crescente conscientização ambiental quanto pelos avanços tecnológicos que tornaram esses veículos mais acessíveis e eficientes. No entanto, o setor enfrenta desafios, como o aumento das alíquotas de importação e a possibilidade de novas taxações, que podem desacelerar o ímpeto do mercado no futuro. Obrigada, Matheus. Obrigada, Ana Laura. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. O Jornal Objetivo termina agora. Tenham um bom dia.